Está valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó, da nossa sexta temporada, hoje, quarta-feira, 31 de julho de 2024, acabou o mês, acabou o ano, acabou tudo. Vocês lembram do negócio de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho tem 31, acabou o mês, meu povo, e o que fazer, né? Vamos continuar estudando a Bíblia aqui, todas as quartas-feiras, no Projeto Chapecó. Lembrando que esse programa, ele é patrocinado pela Gasfajol Fábrica de Joias, é uma fábrica de joias, ou seja, você pode compor o que você quer fazer um colar, quer fazer um anel, uma aliança, quer fazer um anel com o logo da sua igreja, uma formatura, o que você quiser, tá lá no site gasfajol.com.br, dá uma acessada no site, olhe tudo que tem lá, depois você me fala, hein? Eles enviam para todo o Brasil, por Sedex, com garantia, com ouro de qualidade, certificado de garantia do ouro, é muito bom, você pode adquirir o seu produto e também é patrocinado pela The Dogs, a clínica veterinária The Dogs, que além de spa pet com ofurô para os pets, tem também um amplo serviço de medicina veterinária. Tem cirurgia por videolaparoscopia, tem endoscopia animal, tem uma série de outras coisas que vale a pena você conferir aqui no site thedogs.com.br. Lembrando que se você é de Chapecó ou região, é o melhor lugar para você levar o seu pet. O Burguinho vive lá, fazendo procedimentos estéticos e precisou passar por um procedimento cirúrgico e foi muito bem atendido. Se você não me conhece, eu sou o Carlos Ribas, sou pastor, sou teólogo e toda quarta-feira, nesse horário, 21 horas, eu tô aqui com um estudo bíblico inteligente para você. Esse aqui é meu site, tem muita coisa boa lá que vale a pena você dar uma olhada. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o joinha, ative o sininho e mande para alguém. Faz isso, né? Vou compartilhar isso aqui para alguém, para a pessoa crescer também no conhecimento. Hoje eu quero falar algo muito legal sobre chamados que são únicos para certas pessoas. Ou seja, existem chamados de Deus que são exclusivos para certas pessoas. Por isso que a modelagem nem sempre funciona, tá? Deixa eu falar de uma forma mais simples para você entender. Sabe esses cursos de 7 passos para obter a vitória, coaching, né? Faça isso que vai dar certo aquilo, fórmula do sucesso. Você já viu aqueles vídeos daqueles caras falando, venha participar de um evento 100% gratuito, 100% digital, não sei o quê, babá. Aí o cara faz 5 lives no YouTube, 3, 7, daí no final te vende um curso e tal. Então, isso é uma fórmula do sucesso, do Érico Rocha, não sei lá quem, que funciona para uns, mas não funciona para outros. Se isso é assim na vida comum, na vida profissional, na vida secular, será se toda promessa de Deus é para todo mundo? Ou todo chamado ministerial é para todo mundo? Já parou para pensar nisso? Talvez não. Poxa, aquele irmão prosperou e por que eu não prospero? Porque são duas pessoas diferentes. Talvez aquele irmão tenha um chamado para prosperidade que você não tem, porque quem sabe ele plantou coisas que você não plantou, ou simplesmente Deus liberou uma graça para uma pessoa que não liberou para outra. Eu já parei muito para pensar nisso, no que diz respeito à cura divina e eu entendo que a única coisa que Deus entregou de forma igual e incondicional para toda a humanidade é a salvação. Qualquer pessoa de qualquer país, de qualquer lugar, se ele abandonar o seu credo religioso, ele abandonar os seus maus caminhos, se converter ao cristianismo e aceitar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, que não está ligado a outros elementos ou outras instituições, apenas a Jesus, e ele passar a congregar numa igreja cristã, ele vai encontrar salvação. Então isso é a todos e é incondicional, mas algumas coisas não são. Por exemplo, por que é que uma pessoa é curada de uma doença e outra pessoa não é curada da mesma doença? Milagrosamente. No mesmo evento, tem 2 cadeirantes. Um é curado e abandona a cadeira de roda e volta andando para casa. O outro continua naquela cadeira de rodas. Por que é assim? Porque Deus gosta mais de um do que de outro? Claro que não. Um é merecedor e o outro não? Não sei. A graça de Deus visitou um e não visitou outro? A graça não a graça salvadora, né? A graça da vida
que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que a gente vive a vida comum do lar com discernimento e recebe a graça da vida. Então, tem coisas que acontecem com uns e não acontecem com outros. E quando nós passamos a perceber isso e a entender isso, nós vivemos melhor, nós nos frustramos menos, nós geramos menos expectativas e nós vivemos o cristianismo de forma pura. Porque eu me converti, com toda sinceridade, para ser salvo. Eu não pensei, em momento algum, na época que eu me converti, eu vou me converter porque é um bom negócio, porque tem umas menininhas bonitas na igreja, ou porque eu vou ganhar dinheiro, ou porque é uma porta de oportunidade que vai se abrir para mim. Não, eu me converti porque eu queria abandonar o satanismo, a bruxaria e me concentrar em uma vida santa e uma fé fervorosa em Jesus Cristo. O resto, o que veio acontecendo, é a graça da vida, é a graça que Jesus derrama sobre aqueles que vivem o cristianismo. Então, se eu dei sorte ou não em alguma situação, é a graça de Deus. Não é? Não tem aquela frase na internet que diz nunca foi sorte, sempre foi Deus? É a graça, tá? É o favor, né? É o favor de Deus. Se eu colhi algumas coisas boas, é porque provavelmente não, né? Com certeza eu plantei coisas boas. Mas existem coisas que são chamados únicos, e eu separei 2 textos para vocês, para a gente poder pensar nesses 2 textos. O primeiro texto é esse, de João capítulo 11, verso 41 ao 44, que é a morte de Lázaro, tá? E aí Jesus vai até Betânia para ressuscitar Lázaro, e ele fala isso muito claramente para os apóstolos, ele diz, nós vamos lá para ressuscitá-lo. Então, ok, é caso pensado, não foi um acaso, não foi tipo Jesus fez uma oração, e aí podia ou não a oração pegar em Lázaro e ressuscitá-lo. Não, não foi. Tipo, se eu for orar com você hoje, né? Se você chegar para mim e falar, pastor, eu tô aqui com um problema no meu braço mirrado aqui. O senhor ora pro meu braço esticar? Eu falo, oro, irmão. O senhor me dá quanto por cento de certeza? 0%. 0% de certeza. Por quê? Porque eu não faço ideia se vai esticar ou não. Eu tenho uma fé, você também tem essa fé, nós vamos orar em consonância, em conformidade com a palavra de Deus e com a nossa fé. Agora, se vai acontecer, eu tenho que te dar 0% de certeza, de expectativa, de esperança, porque eu não sou o autor do milagre. Então, Jesus não, Jesus ele foi dando 100% de certeza que Lázaro seria ressuscitado. Ele não foi tipo assim, vamos ver o que vai dar? Vamos lá orar? Se fosse você, e chamasse você para ir lá orar com Lázaro, que estava 4 dias morto, fedendo já, podre, você falaria quantos por cento de certeza? Talvez você, aquele cara de fé. Lembra uma vez, amor, na Jocum, que tinha um menino lá, que a gente tava no Missio Day, e tinha um menino na nossa equipe, no nosso grupo, que era um teatro. Quem não conhece o Missio Day é muito legal. O Missio Day é o dia do missionário, e tem um momento, na verdade são vários dias, né? Mas tem um momento lá que fazem uma imersão. Então, os missionários da Jocum e os alunos, eles criam cenários de campos missionários muito realistas. A gente foi em alguns cenários, um deles era a guerra da Ucrânia. Era da Ucrânia? Acho que sim, era a guerra da Ucrânia. E aí nós estávamos numa cena que tinha uma família lá passando fome, necessidade. De repente chega um guerrilheiro de outro exército e dá um tiro na pessoa, e não sei o quê, e a pessoa está ferida de morte, e a pessoa começa a morrer e tal. Só que é um teatro, a gente tá ali para participar de uma imersão, mas nós sabemos que são atores, são missionários da base. Aí tinha um garoto na nossa equipe ali, né, que a gente não sabe quem é, porque são várias pessoas que participam, que a hora que o rapaz estava morrendo, ele morreu, era uma garota na verdade, morreu na cena, a família da cena, do teatro ali, começou a gritar, desesperado, ele morreu, ela morreu, um desespero. Aí o menino que estava participando, ele botou a mão e falou, volta em nome de Jesus, ressuscita, eu ordeno que você ressuscite, não sei o que tal. Ele entrou, eu acho que ele tinha algum problema, sério mesmo, ele não era normal. Ele entrou na cena, e aí ele começou a brigar com a gente, porque a gente não tinha fé para a menina ressuscitar. Ela só tá morta porque vocês não têm fé. Que tipo de crente vocês são? Aí alguém teve que encostar nele e falar, irmão, menos. É um teatro, irmão, calma. Calma aí, é um teatro. Se eu perguntasse para esse irmão, vamos lá ressuscitar Lázaro, quantos por cento você dá de certeza que Lázaro vai voltar? Olha, irmão, vou dizer para vocês, ele vai dizer 100%. O menino tem fé. Mas, na verdade, esse 100% que ele vai dizer é dada a fé que ele tem, sobrenatural, ou até, de repente, ele tem algum distúrbio, né? Não sei.
Mas ninguém pode dizer 100% que o que você vai orar vai acontecer. Mas nesse caso, Jesus, ele deu 100%. Então ele chegou lá, João 11, 41 a 44. Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Esse foi o último grande milagre de Jesus, né, antes dele ser preso. E depois de dizer isso, clamou em alta voz. Agora veja o clamor dele. Lázaro, venha para fora. Tem algumas traduções que diz só Lázaro, vem, mas sempre tem imperativo. Lázaro, venha. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Por que eu estou falando que existem coisas que só acontecem com certas pessoas? Deixa eu diminuir o ar aqui do estúdio. Porque essa gruta não era um túmulo onde exclusivamente o corpo de Lázaro estava sepultado. Era uma caverna onde lá dentro tinham vários corpos sepultados. Então é uma tumba coletiva. É mais ou menos igual aquelas gavetas do cemitério, tem uma parede assim, com várias gavetas, em cada gaveta tem um corpo, você só chega ali e tem uma plaquinha, não é? Com o nome e a foto da pessoa. Então essa pedra que estava na frente, ela tapava a boca dessa gruta, e dentro dessa gruta tinham várias camas, várias, que não eram gavetas, vários locais onde os corpos iam sendo depositados. Se Jesus chega ali fora e ele faz uma oração: morte, eu te venço agora. Quem está morto aí dentro, saia. Quem sairia dali? Todos os que estavam mortos. A ordem de Jesus seria uma ordem geral e todos os que estavam mortos naquele local seriam ressuscitados e sairiam. E o milagre seria muito maior. Pô, Jesus chegou no cemitério aqui, ele deu uma ordem aqui, pulou morto para tudo quanto é lado, gente. Vocês não tinham que ter visto. Saiu aqui uma correria de morto amarrado aqui, pulando com lenço no rosto. Então por que Jesus deu uma ordem bem expressa? Ele disse: Lázaro, venha para fora. Porque naquele momento, aquela graça, aquele milagre, estava destinado única e exclusivamente para Lázaro. Minha pergunta é: se lá no mundo dos mortos houvesse essa possibilidade, e ela não existe, não há essa possibilidade, quem morreu está como se fosse num sono profundo, não sabe nem que morreu, mas se lá tivesse consciência, não tem, tá? Eclesiastes diz que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, porque o que morre perdeu a consciência. Então, se lá no mundo dos mortos tivesse a possibilidade de consciência, você já parou para pensar os mortos falando entre eles assim: ué, por que Jesus ressuscitou só Lázaro e não a gente? Só porque Jesus era amigo dele? O que Lázaro tem que nós não temos? Por que nós temos que continuar morto e Lázaro está vivo agora? Você entende? É o mesmo questionamento de quem é curado e quem não é. Então existem coisas que a graça de Deus alcança uma pessoa e não tem como você imitar. Não tem como você reclamar, não tem como você requerer. Ah, Senhor, eu fui na igreja e eu não fui curado, mas o meu amigo que eu levei na igreja tem a mesma doença que eu, ele foi curado e eu não. Não reclama, irmão. Porque a graça de Deus naquele dia estava destinada ao seu amigo. E nem você sabe que você foi o canal de bênção de Deus para levar o seu amigo na igreja naquele dia que a graça estava liberada para ele. Porque pode ser que se você não o levasse naquele dia, ali na igreja, naquele exato momento, ele nunca seria curado. E hoje, graças a você ter levado ele, ele está curado. Ah, mas eu continuo doente. Eu sinto muito. Eu já tive momentos na minha vida que eu orei por pessoas enfermas e elas foram curadas. E eu continuei doente. E eu me questionava nesse momento. Eu falava: Senhor, por que eu estou doente? E a pessoa que nem é crente como eu sou, não é nem dedicada a Deus como eu sou, não está nem na frente de ministério como eu estou, por que ele está curado e eu continuo doente? E não significa que você não é especial. Significa que a graça do Senhor naquele momento era para ele. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, meu irmão, minha irmã, é o texto de Mateus, capítulo 14, versos 28 e 29, muito conhecido. Jesus começa a andar sobre as águas, tem uma tempestade, os discípulos se desesperam, começam a achar que é um fantasma e começam a gritar. E Pedro resolve perguntar para o dito fantasma se ele é Deus, porque Pedro estava falando: não, é Jesus que está ali. E os outros discípulos: não é Jesus não, cara, é um fantasma. Então Pedro disse:
se é o Senhor mesmo, mande que quem vá até aí? Mande que qualquer um de nós. Mande que João. Não. Mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. É imperativo. Eu poderia até traduzir, venha Pedro. Por quê? Porque Pedro diz, se és o Senhor mesmo, mande que eu, Pedro, vá até aí andando sobre as águas. Pedro desafiou a fé. E Jesus disse, venha Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro andou sobre as águas. Então imagine os 11 discípulos que estavam no barco. Todos estavam ali. Os 11 viram Pedro gritar na noite falando, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Os 11 escutaram a resposta lá do meio do mar dizendo, sou eu, Pedro, vem. E os 11 viram Pedro colocar o pé para fora do barco e andar sobre as águas como se estivesse andando num chão sólido e firme. Os 11 viram. Então por que é que isso não encorajou os 11 a fazer o mesmo? Por que que um ali mais afoito, um João da vida, um Tiago, né, os Boanerges, os filhos do trovão, ou o próprio André, irmão de Pedro, por que que eles não falaram, poxa, se Pedro foi, eu vou também. Peraí, Pedro, tô indo atrás de você. Porque eles iriam afundar, e eles iriam afundar pelo óbvio. A graça de Jesus naquele momento estava única e exclusivamente sobre a vida de Pedro. Foi Pedro quem perguntou se era ele, foi Pedro quem desafiou a fé, e foi a Pedro que Deus, na figura de Jesus, deu a ordem para ir. Venha, disse Jesus, para Pedro. Então Jesus não disse, venha qualquer um de vocês, venha quem, sabe? Porque tem ordens de Cristo que são ordens gerais. A quem tiver fome, darei de comer, a quem tiver sede, darei de beber. Aí a quem quiser. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser me seguir, é qualquer um. Aí não é uma ordem específica, é uma graça geral. É um convite geral. Mas nesse caso específico, esse convite foi um convite a Pedro. Por isso que qualquer outro dos discípulos que seguissem a boa ideia de Pedro e pisasse no mar, se afundaria e fatalmente morreria afogado. Por isso que ninguém ousou fazer isso. Então, existem situações da vida que elas são exclusivas para outros. E por que eu estou frisando bem isso? Porque tem gente que copia outros, não é? No projeto Chapecó da semana passada, na quarta passada, eu falei para vocês pararem de seguir certas pessoas, pararem de seguir certos perfis. Por quê? Nesses perfis, eles controlam a narrativa e eles mostram para vocês apenas o que eles querem. Então você acaba tentando copiar aquela narrativa, copiar aquela pessoa, aquela vida, aquela influencer, ou aquele influencer, e você não vai chegar onde ele está, porque aquilo ali é o caminho dele. Você não consegue caminhar no mesmo caminho que ele. Se eu olhar, por exemplo, para pastores que eu admiro, se eu olhar para evangelizadores que eu admiro, para grandes líderes que eu admiro, e eu falar, ô Senhor, por que eles têm milhões de crentes? Por que eles têm centenas de milhares de igrejas no mundo todo? Por que eles viajam o mundo todo em grandes convenções, em grandes congressos? E eu sou um pastorzinho, coitadinho, que eu viajo só em pequenas igrejas, e olhe lá ainda. Por que eu não tenho essa graça? Porque não tenho, irmão. A graça é dele, não é minha. A graça dele, eu fico muito admirado com esses pastores super famosos que viajam todo dia, estão numa igreja, sai dali, dorme pouco, já estão no avião, já estão em outra igreja, já dorme pouco, não sei o quê. Eu não suportaria isso. Quando de vez em quando eu viajo 3, 4 viagens sequenciais, assim, mesmo que em finais de semanas diferentes, eu já fico esgotado. Essa graça não é minha. Tem gente que fala, pastor, você tinha que fazer tal coisa porque fulano fez e deu certo, não sei o quê. É a graça dele, irmão, não é a minha. É ele andando sobre as águas. Eu vou ficar aqui no barco esperando Jesus voltar. Eu não tive a coragem, a intrepidez de falar, se és tu mesmo, me deixe ir contigo. Essa ideia foi dele, não foi minha. É justo que ele ande sobre as águas e não eu. O injusto é você querer andar sobre as águas em cima da ideia, da atitude e da coragem, e por que não, da fé de outro. Foi o outro que teve fé, foi o outro que teve a proposta, foi o outro que teve a coragem, a atitude. Ele abriu esse caminho. Agora eu vou só me aproveitar disso? Não. Tem graça de vida que é liberada para um, que não é liberada para outro. Quando eu entendo isso, eu sou liberto de frustrações
e de ansiedades, porque eu sei que existem coisas então que não vão acontecer na minha vida. Tem gente que é deprimido porque não consegue ter filhos. Talvez a graça de ser um pai, talvez a graça de ser uma mãe não é para você. Tem gente que fica deprimido porque fica louco atrás de riqueza e não consegue ficar rico. Vê os outros ficando rico, aí você começa a dar cabeçada na parede, fazer conta, começa a se enfiar, pagar caríssimo em cursos que não dão em nada, você começa a cair em golpes, porque essa graça não é para você, irmão. Você nasceu para não ser rico. Sinto muito. Então, quer dizer que esse evangelho triunfalista que se prega de que todos nós vamos ser ricos, todos nós vamos ser servidos. Ué, mas daí quem serve você? Não tem a bênção de Deus, não tem a graça? Alguém vai ter que te servir, não é? Você vai ser um milionário, alguém vai ter que trabalhar para você. E ele não vai ser um milionário. Então quer dizer que mesmo essa desculpa, essa narrativa do evangelho triunfalista, ela é falha. Porque se Deus quer que todos cresçam, como é que a tua funcionária em casa não cresceu? Como é que o cara que limpa o seu carro não cresceu? Porque Deus não ama ele. Então, mesmo essa narrativa triunfalista desse evangelho hipergraça que está sendo pregado por aí, tem falhas na própria narrativa, porque alguém vai te servir e esse alguém não foi alcançado por esse evangelho que você está pregando. Então, veja, nós precisamos entender que existem coisas que acontecem com pessoas que não acontecem com você. Pedro andou sobre as águas, outros não andaram. Lázaro foi ressuscitado naquele dia, outros não foram. E muitas outras coisas a própria Bíblia nos mostra e que foram graças exclusivas liberadas sobre pessoas em momentos específicos. Espero que você tenha gostado desse estudo. Quero fazer um desafio para você. Para você escrever aqui no comentário algum outro texto, alguma outra passagem da Bíblia que foi um chamado, uma graça específica sobre alguém. Vou dar umas dicas para vocês. Abraão. Por que Deus não escolheu o outro? Escolheu Abraão. Por que Deus não disse, qualquer um que me obedecer, dele faria uma grande nação? Não. Ele foi para Abrão, trocou o nome dele para Abraão. É uma graça específica. Não há outro Abraão, só teve um. Você entendeu? Te desafio a achar trechos da Bíblia onde você vai identificar que realmente aquilo foi uma graça específica sobre alguém e não se repetiu. Até na dificuldade da vida. Jó sofreu muito e você não vê outra pessoa sofrendo tanto quanto Jó. E Deus ressignificou, restaurou e reproduziu as riquezas, o dobro e os filhos e abençoou Jó. Mas Jó passou por uma dureza muito grande na vida. E isso não aconteceu com mais ninguém. Então foi algo específico também sobre ele. Te desafio a colocar nos comentários passagens, personagens, textos bíblicos que relatem isso. Ok? Bom, espero que você tenha gostado, que você fique debaixo de uma bênção poderosa na sua vida. Quero te lembrar também que nós somos ajudadores do campo missionário e você pode se tornar também um mantenedor, fazendo uma oferta por Pix de qualquer valor, para que nós possamos manter o sustento da obra missionária, ok? Meu Instagram é @carloribas ou instagram.com/carloribas. Você pode se inscrever lá e seguir tudo o que nós fazemos. E também, essa semana entrou o... Deixa eu arrumar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu. É a promoção Volta às Aulas. Volta às aulas. E o cupom é Volta30. Então é o seguinte, ó, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Lá no meu site, qualquer curso que você quiser comprar, aplicando o cupom Volta30, você ganha 30% de desconto no valor total do carrinho. Você pode comprar vários cursos e ainda consegue parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito sem juros, tá? Então 6 vezes sem juros na promoção Volta às Aulas. Então escolha os cursos que você quer, carloribas.com/cursos, aplique o cupom Volta30 e ganhe 30% de desconto e parcele em até 6 vezes no cartão sem juros. Aproveite esse bom cupom de desconto, essa boa promoção. Eu tenho certeza que você vai conseguir comprar os cursos que te faltam. Quem sabe você tem alguns cursos da Escola Avançada de Libertadores e não tem, e falta alguns, né? Deixa eu colocar aqui na internet, ó, carloribas.com. Esse site aqui, ó, carloribas.com, é o site que está na tela.
Tá vendo? Fase 1, 2 da EAL. Clique aqui ó, em cursos no menu lá em cima, ou aqui em acessar. Aqui, ou no menu lá em cima, cursos. E aí vai abrir a página de cursos. Nessa página aqui você pode... De repente você tem alguns cursos da EAL e faltam outros. A fase 1 tem 9 matérias, a fase 2 tem mais 9, são 18. Então você pode comprar pagando 30% a menos e parcelando em 6 vezes. Então fica barato, né? R$ 297,50 menos 30%, que é o cupom de desconto. E daí você parcela em 6 vezes sem juros no cartão. Ó, tem vários cursos aqui. Tem os cursos de teologia aqui. Tá? Tem o kit pedagógico Vida Cristã, que é o discipulado com os PowerPoints, com as apostilas, com o certificado para você dar aula na sua igreja. Aproveite e compre com 30% de desconto. Tem os cursos de batalha espiritual, que são os cursos básicos de entrada. E tem também os treinamentos online que você pode escolher. Qualquer um desses cursos todos... Opa, deixa eu clicar aqui. Qualquer um desses cursos todos, 30% de desconto. Você pode comprar 1, 2, 3, 10. É no carrinho total, 30% de desconto. E ainda parcela em 6 vezes sem juros. Aproveite o cupom VOLTA30, que é o cupom da promoção Volta às Aulas. Meu povo, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado do estudo. Mande para alguém que está aí triste porque não alcançou uma graça de Deus, está achando que os outros são melhores do que ele, porque os outros ganham coisa e ele não. Mande essa mensagem para ele, para encorajá-lo, para trazer conforto a ele, tá bom? E eu te espero na próxima semana, essa sexta. Agora nós temos, sexta que vem, né? Depois de amanhã, a gente tem o Na Guerra com um estudo, né? Uma análise muito legal sobre aquela boneca Annabelle, tá? Boneca Annabelle. Então, fique atento. Sexta passada a gente teve sobre assombrações em vídeos e fotos. Se é possível captar um espírito em foto e vídeo? Falei, foi muito legal. Você assistiu? Não assistiu? Volta lá e assiste. E sexta que vem, depois de amanhã, daqui 2 dias, tem o estudo sobre a boneca Annabelle. Então não perca no Na Guerra. Que Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.